Muito boa noite, senhoras e senhores, convidados. Sejam todos bem-vindos ao lançamento da plataforma Nova Academia. Esta plataforma é um projeto que foi impulsionado pela Nova Academia e um seu parceiro estratégico desde 2006, que é a CHK, que está aqui representada pelo senhor Hermenegildo Otávio. A CHK é uma empresa de consultoria de TIs, criada no ano de 2008. Está no mercado com grandes soluções tecnológicas. Na verdade, é uma empresa de consultoria que ajuda as empresas a atingirem o seu mais alto nível com o impulso, com o apoio das novas tecnologias. Temos no nosso portfólio várias soluções e serviços de TIs, como cibersegurança, backup, serviços como automações ou serviços que impulsionam a automação e muito mais. A Nova Academia, que é a empresa que lançou o desafio para o impulsionamento da primeira plataforma online no mercado nacional. Com isto dito, senhoras e senhores, eu chamo ao palco o Dr. Pedro Bernardo, que é o CEO da Nova Academia. Boa noite a todos. Antes de começar, eu gostava de pedir desculpas pelo atraso. Não é uma boa forma de começar, mas nós devemos esse pedido de desculpas, porque estávamos para começar às 18 horas, mas infelizmente surgiram algumas situações que fizeram com que nós começássemos somente agora. Por isso, em nome de toda a equipe, aproveito para pedir desculpa por esse transtorno. A única forma de nós tentarmos compensar, que não é uma forma de compensar, mas uma forma de agradecer de facto a vossa presença, porque para nós é uma honra ter-vos cá hoje. Nós trabalhamos nesse produto que será lançado hoje há um ano, propriamente há 1 ano e 8 meses. E esse momento é tão importante para todas as equipas e para nós é uma honra a vossa presença. Portanto, eu peço desculpas por esse transtorno, mas ainda assim, todos nós estamos satisfeitos por vocês tirarem parte do vosso tempo bastante precioso para estar cá hoje conosco. Muito obrigado. Nas últimas 3 décadas, o nosso mercado assistiu ao surgimento de instituições de ensino profissional direcionadas propriamente para um segmento de profissionais, como por exemplo o Instituto de Formação Bancária de Angola, o IFBA, que surgiu em 1990. Esse instituto definiu a sua estratégia de negócio propriamente para o segmento relacionado aos profissionais da banca. Também conhecemos a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. Esta instituição direcionou para o segmento propriamente do setor público, ou seja, para a formação profissional de profissionais do setor público. E também assistimos ao surgimento da Academia BAE em 2012, direcionada exclusivamente para profissionais da área de administração e finanças. Hoje, dia 21 de março de 2024, nós vamos introduzir no mercado a Nova Academia. A Nova Academia é o centro de formação de profissionais de vendas. Esta é a Nova Academia. O surgimento da Nova Academia está relacionado propriamente com uma demanda que nós fomos identificando no mercado. Nós fomos constatando que uma boa parte dos chefes de vendas reclamam das suas equipas. Também fomos constatando que muitas pessoas reclamam do atendimento ao cliente. Ou seja, o nosso ecossistema, de um modo geral, é todo baseado na atividade comercial.
quando vamos à farmácia, quando vamos ao ginásio, há sempre um comercial a interagir conosco. Quando vamos também ao supermercado, ao restaurante, e nós fomos fazendo uma leitura e percebendo que há uma reclamação muito grande e uma necessidade pela busca de profissionais qualificados para a área de vendas. Foi daí que nós entendemos que precisávamos de resolver este problema. Então, nós tentamos resolver este problema com a criação de uma plataforma de formação técnica e profissional de vendas. A Nova Academia aspira, dentro de algum tempo, ser uma referência no mercado para a área de formação de profissional de vendas. Nós pretendemos ajudar as organizações a impulsionar o desenvolvimento dos colaboradores que estão relacionados, ou seja, que estão inseridos propriamente no departamento comercial. E o que nós pretendemos é ajudar as organizações de modo que estes profissionais de vendas possam realizar vendas com assertividade e previsibilidade. A nossa missão no mercado é capacitar profissionais que sejam capazes de vender qualquer produto ou serviço em qualquer parte do mundo. Na Nova Academia, os profissionais de venda terão acesso ao conhecimento de boas práticas de vendas, de processos e procedimentos de vendas, de estruturas e metodologias cientificamente estudadas de vendas. É a isso que se propõe a Nova Academia. Eu vou apresentar a plataforma e, como podem observar, aqui constam duas palavras-chave: corporativa e formação, ou seja, de facto aqui está a faltar é um erro nosso, é plataforma corporativa, plataforma digital corporativa de formação profissional de vendas. E acredito que na publicidade que receberam estava escrito desta forma. É uma plataforma digital corporativa de formação profissional de vendas. Digital porquê? Nós decidimos que, ou melhor, optamos pelo digital por uma questão de economia de custos para as organizações. A nossa intenção foi ajudar as organizações a reduzirem custos. E seguindo o caminho, ou seja, o modelo tradicional, nós estaríamos a incorrer novamente os custos. Então, o que é que nós procuramos fazer? Transformar um centro de formação tradicional num centro de formação digital. Isso ajudaria as organizações a reduzirem custos e também custos, sobretudo, em termos de estadia, em termos de alojamento, em termos de deslocação, ou seja, sobretudo as organizações que têm colaboradores distribuídos a nível nacional. E também iria automaticamente reduzir aquilo, ou seja, iria permitir com que houvesse economia de tempo. Nas formações tradicionais, os colaboradores acabam por ficar por muito tempo fora do local de trabalho. Então, nós automaticamente no digital iríamos economizar isso. Haveria uma eficiência também em termos de formação. Ou seja, no modelo tradicional, como é que funciona? A empresa tem que solicitar à entidade formadora e fica dependente da disponibilidade da entidade formadora para ministrar a formação. Isto é, tem que ter um número suficiente de alunos, tem que avaliar a disponibilidade do formador. E na formação digital, ou seja, na formação online, isso já não acontece. Assim que o colaborador entra para a empresa, logo no dia a seguir, poderá fazer logo a formação e no outro dia já estará a produzir. Ou seja, a rapidez na formação de quadros é brutal. Daí que o digital hoje, sendo uma tendência mundial, e é também um dos elementos que fez com que nós seguíssemos, tem a ver com a economia de custos das organizações. Então, as empresas, e também no nosso país, já é uma prática em alguns organismos, inclusive públicos e algumas empresas, já é uma prática as formações online, por uma questão de economia de custos. As empresas reduzem custos com as formações online. E também tem aqui uma particularidade que é o corporativo, essa expressão. Diferente de uma plataforma digital online comum de formação profissional,
esta plataforma ela foi desenhada de modo que estivesse alinhada àquilo que é o programa de carreira das organizações. Ou seja, nós fizemos um mapeamento do programa de desenvolvimento de carreiras nas organizações, do qualificador de função das organizações, e aí é a forma que nós desenhamos a plataforma. Ou seja, é uma plataforma por medida. Nós desenhámos-la desta forma, de modo que pudesse se ajustar àquilo que já existe nas organizações em termos de desenvolvimento do capital humano. Eu agora vou apresentar a plataforma para que possam ter uma noção exata do que eu acabei de dizer. A plataforma Nova Academia, ela foi concebida de modo que estivesse alinhada àquilo que é o plano de carreira das organizações. Ela vai disponibilizar cursos para toda a cadeia de valor da atividade comercial. Isto propriamente desde atração e retenção de clientes, construção de fidelidade e também propriamente a recuperação de clientes. Ou seja, vai disponibilizar cursos para toda a cadeia de valor da atividade comercial. A plataforma neste momento terá mais de 20 cursos nessa sua fase de lançamento inicial, 5 masterclasses e também contará com uma bolsa de formadores de 10 formadores, quer nacionais e internacionais. Nós temos aqui uma secção de testemunho de alguns alunos que já fizeram alguns cursos que estão na plataforma, no formato presencial. Nós temos aqui os nossos parceiros estratégicos também. Importa realçar aqui o Senadiac. O Senadiac tem trabalhado connosco no sentido de poder registar a propriedade intelectual dos nossos conteúdos. Muitos dos conteúdos que são ministrados dos nossos cursos são produzidos na Nova Academia pelo Departamento de Investigação Científica. Nós desenvolvemos também ferramentas de vendas, e o Senadiac nos tem apoiado imenso como um parceiro estratégico no sentido de registar todos esses conteúdos que carecem de propriedade intelectual. Então, de um modo geral, em termos de catálogo de cursos, o que é que nós procuramos fazer? É desenvolver uma plataforma que permitisse especializar os técnicos de vendas. Ou seja, o que nós constatamos, e que também está na base da ineficiência e nos maus resultados, são cursos genéricos. Se nós perguntarmos a alguém quais são os cursos de vendas que já fez na vida, certamente dirá técnicas de vendas, negociação, atendimento de excelência. Mas aí surge aquela questão, para vender a quem? Para uma empresa, para particulares, para trabalhar no caixa de uma empresa? São cursos com que finalidade? São cursos genéricos. E o que a Nova Academia procura trazer é a especialização. Num determinado departamento, cada posto de trabalho de um técnico de vendas, dependendo do tipo de vendas que realiza, requer o desenvolvimento de competências próprias. Por exemplo, nós temos aqui um programa de formação que foi desenvolvido exclusivamente para o profissional que realiza vendas para particulares. Todos os cursos foram desenhados de modo que reunisse simplesmente os conteúdos e as competências que o profissional de determinado posto de trabalho precisa para realizar o seu trabalho com a excelência necessária. Então, nós temos aqui este programa de cursos para vendas particulares. Temos também um programa de capacitação para o profissional de vendas que realiza vendas para empresas. Temos também cursos para liderança e gestão de equipa de vendas. Gerir uma equipa de vendas é completamente de gerir uma equipa, por exemplo, de técnicos de tecnologia de informação, ou uma equipa de gestão propriamente. Porque a equipa de vendas tem necessidades próprias, sobretudo os colaboradores, os vendedores que têm bons resultados de vendas, eles têm expectativas bastante específicas em relação ao seu chefe de vendas. Daí que nós desenhamos programas de vendas exclusivos para a capacitação de chefes de equipas de vendas, de modo que ele consiga fazer com que a equipa alcance um desempenho de modo uniforme e seja, primeiro, reconhecido pela equipa
como chefe, que é fundamental, e depois ele automaticamente consiga criar uma equipa, uma força de vendas bastante assertiva e eficaz e que alcance os resultados desejados. Daí que desenvolvemos um programa de formação simplesmente para chefes de equipas de vendas. E também nós constatamos que não basta que o comercial tenha competências técnicas para poder realizar vendas e garantir a satisfação do cliente. É fundamental que ele também saiba gerir o trabalho diário. Então, nós desenvolvemos também um programa de formação de modo que o profissional de vendas consiga ser produtivo na sua gestão do trabalho diário. E aqui também, ainda nesta produtividade de vendas, esses cursos que nós desenvolvemos aqui são cursos que não só servem para os comerciais, mas também para as equipas de suporte às vendas. Porquê? Porque há uma questão que se coloca e que também acaba por comprometer os resultados das organizações. Os comerciais fazem o trabalho deles, mas a equipa que está na área de suporte não consegue acompanhar e garantir uma boa experiência ao cliente. Então, daí que também nós desenvolvemos este programa para as equipas de suporte às vendas, as equipas pós-venda, propriamente dito. Como o pós-venda vai automaticamente conseguir manter a satisfação do cliente até a entrega do serviço, por exemplo, até o momento em que o cliente quiser, por exemplo, reclamar de um determinado produto ou serviço, qual é a experiência que ele vai ter da equipa que está no pós-venda. Então, estes cursos que nós desenvolvemos aqui também são cursos para as equipas de pós-venda, de modo a garantir uma experiência do cliente ponta a ponta. E conforme mencionei logo no início, nós percebemos que o nosso ecossistema é todo ele baseado na área comercial. Nós que a todo momento interagimos com o comercial. Então, nós também percebemos que existem profissionais que estão em determinados ramos de negócio que também, na verdade, têm uma relação comercial. Mas o que é que nós percebemos? É que estes comerciais, eles logo à partida, focam-se apenas no ofício de base do próprio negócio e não têm a componente comercial. E daí que nós desenvolvemos também cursos exclusivos para vários ramos de negócio na componente comercial, como por exemplo, um curso para o caixa de pagamento. Caixa de pagamento, propriamente, que é para o operador de caixa. O operador de caixa, vamos considerar, por exemplo, alguém que esteja um farmacêutico. Ele domina a área científica, a área de conhecimento, que é farmácias. Mas ele vai interagir com o cliente. Ele precisa de competências para poder interagir com o cliente, para lidar com situações inesperadas. O mesmo acontece com um operador de caixa de um supermercado. Então, este curso Caixa de Pagamento nós desenvolvemos de modo a direcionar para estes profissionais, por exemplo, que trabalham como operadores de caixa, farmacêuticos, nesse caso as farmácias, supermercados, lojas de conveniência, de modo a garantirem uma boa experiência do cliente, porque não basta apenas a entrega do produto. É necessário que saiba lidar com o cliente, que saiba tratar o cliente e que saiba e que automaticamente consiga identificar também oportunidades de vendas. Então daí que este curso, por exemplo, e aqui a secção de Masterclass terá vários cursos dessa natureza para determinados ramos de negócio, de modo a garantir a satisfação do cliente, independentemente do ramo de negócio em si. O mesmo se aplica no motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo, em princípio, é um passageiro. Na verdade, não é passageiro, é um cliente. Ele precisa de saber interagir e comunicar com o cliente. Ele precisa precisa garantir uma boa viagem ao passageiro. E tudo isso está relacionado propriamente com a relação com o cliente. Então, desenvolvemos também um curso específico para motorista de aplicativo, ou seja, os motoristas que operam na atividade de táxi personalizado. E também para a área de venda de automóveis, quer a venda de automóveis usados ou novos. Nós também desenvolvemos um curso exclusivo para esse segmento de profissionais, porque não é apenas uma venda de automóvel, é uma atividade comercial que está por trás. Então, daí que nós desenvolvemos cursos especializados
para estes segmentos de negócio que aparentemente não têm nada, relação alguma com a área comercial, mas existem técnicas específicas de vendas para cada um destes negócios e nós também vamos disponibilizá-los. Então, de forma geral, considerando a estrutura, ou seja, o programa de desenvolvimento de carreira das organizações, nós podemos mais ou menos considerar da seguinte forma: o colaborador, o técnico 1, o operador de caixa, ele vai fazer o curso caixa de pagamento. Se ele ascender, por exemplo, para um vendedor de balcão, ele vai fazer o programa de curso, considerando que seja o técnico 2, vai fazer o programa de vendas para particulares. E vamos supor que ele ascenda para técnico 3. Então, técnico 3, ele aqui vai fazer vendas para empresas, considerando que ele ascenda para técnico de nível 3 e vai passar a fazer vendas para empresas. Mas para vendas para empresas, que é bastante conhecida como B2B, ele vai aprender a fazer vendas, mas depois ele vai ter que evoluir de modo a aprender a gerir uma carteira de clientes empresariais. Como desenvolver esta carteira de clientes empresariais. E depois, dentro daquilo que já é a estrutura, ou seja, o plano de desenvolvimento existente nas organizações, existem os comerciais que nós chamamos top corporate ou private. Estes comerciais são os comerciais que lidam com as grandes contas. Então, nós também temos um programa de desenvolvimento para estes que gerem grandes contas. Ou seja, é um processo progressivo do comercial só desta categoria. E depois, esse comercial também pode ascender a liderança, ele passa a ser um supervisor de vendas. Então, ele aí vai automaticamente fazer os cursos relacionados com a liderança de equipas de vendas. Portanto, é um programa, ou seja, as empresas vão poder criar um mapa de formação de desenvolvimento direcionado para a área comercial. E aqui, eu gostaria também de apresentar aqui um elemento importante que estes profissionais destes segmentos do mercado, por exemplo, caixa de pagamento, motorista de aplicativo, considerando os particulares, as pessoas que queiram uma vaga de emprego nestas áreas, automaticamente vão poder fazer estes cursos que, ao concorrerem, acaba por ser uma vantagem competitiva. Ou seja, eles já vão com um certificado de que sabem lidar com clientes e de que sabem lidar, inclusive, com situações imprevistas. Portanto, acaba por ser um certificado valioso no momento em que estiverem a concorrer para uma vaga de emprego. Mas também nós ficamos com um desafio. Nós encontramos um problema. A formação é online. Se a formação é online, como é que os formandos vão tirar dúvidas? Como? Este foi um desafio. E a solução que encontramos é permitir que os formandos de determinados cursos, de forma geral, os que estiverem inscritos em determinados cursos, tenham a possibilidade de ter um acompanhamento remoto dos formadores dos respectivos cursos. E esse acompanhamento será durante o ano inteiro. Ou seja, os profissionais inscritos em determinado curso não só terão a possibilidade de rever os conteúdos, que acaba por ser uma mais-valia em relação ao presencial, vão poder rever os conteúdos durante o ano inteiro, também terão a possibilidade de tirar dúvidas com os formadores durante o ano inteiro. Isso para garantir que as competências que se prevê que sejam desenvolvidas, de facto eles possam aplicar na prática e possam obter os resultados desejados, quer pelo formador, que também é o interesse do formador, e pela empresa em si. Agora, para a subscrição é muito simples. Basta escolher o plano, a plataforma terá 2 planos, anual e mensal. Depois fazer o download do material didático, que também vai constar na plataforma. Depois a implementação, que é estudar e implementar os conteúdos e tirar dúvidas com os formadores. É bastante simples o processo de subscrição dos cursos. Eu agora vou apresentar um vídeo, ou seja, aquilo que é propriamente o modelo de videoaula, para que possam ter uma noção de como é que são as aulas, como é que são ministradas as respectivas aulas nessa plataforma. Vamos analisar em conjunto os 3 erros mais comuns dos comerciais.
mais comuns dos comerciais durante a execução deste processo. Etapa número 1. O comercial executa muito bem a primeira etapa, a etapa de abertura, e também a etapa número 3, a etapa da apresentação. Mas, no entanto, deixa de executar a etapa número 2, a etapa de diagnóstico. E, como resultado, o cliente diz que não precisa do produto ou serviço. Erro número 2. Esta ferramenta permite com que o comercial não venda apenas o produto da empresa, mas sim a oferta da empresa, a solução da empresa. E também o ajudará a ser mais produtivo e assertivo na comunicação sobre o produto. Sobre o processo de avaliação, que também é algo que nós trazemos, que era uma preocupação, acabou também por ser um dos problemas, como avaliar da forma adequada os formandos. E diferentemente daquilo que é o modelo tradicional, em que por vezes a avaliação, ou seja, a avaliação é genérica, por exemplo, a emissão de um certificado de participação, nesta plataforma não haverá certificado de participação. O formando necessariamente terá de fazer umas testes para poder transitar de um módulo para o outro. Ou seja, e o sistema de avaliação propriamente foi concebido de modo que o profissional não basta apenas ter o material didático, nesse caso o manual do curso. Ele será obrigado a assistir à formação para que possa então ter um resultado positivo nestas avaliações. Então, a transição de um módulo para o outro vai exigir um exame e daí só no final é que ele terá acesso ao certificado. E o certificado também, e é importante frisar aqui, que as organizações e os particulares, as pessoas que estiverem interessadas, terão uma espécie de uma secretária online. Os certificados serão emitidos na própria plataforma de modo automático, ou seja, sem intervenção humana. Uma vez concluído o curso com sucesso, ele vai poder baixar o certificado. E o certificado vai constar sempre lá na área de aluno correspondente ao aluno. Ele vai ter o seu nome de utilizador e as suas credenciais e poderá baixar o certificado sempre que quiser, de todos os cursos que fizer. Então, e também há uma questão que se coloca aqui, tem a ver com o próprio progresso. Ou seja, o processo de avaliação também vai ser acompanhado pela própria nova academia. E nós vamos poder ter o ranking dos melhores alunos e daí nós, dentro daquilo que é o nosso plano estratégico no início do próximo ano, começar também a disponibilizar os exames de certificação em vendas. O que pressupõe dizer que todos que fizerem o programa de formação também automaticamente estarão habilitados, que fizerem todos os cursos que compreendem aquele programa, a participarem, a concorrerem para os exames de certificação em vendas. Portanto, eu vou chamar agora o Hélio Teixeira para falar um pouco sobre a componente comercial da plataforma. Portanto, Hélio, faz favor. Obrigado. Bem, uma vez mais, boa noite a todos. Uma vez mais, obrigado por terem comparecido a este evento. Falando aqui um bocadinho da parte comercial da plataforma. O Pedro já quase que se antecipou e que falou do conteúdo da plataforma, do modo como ela está desenvolvida. Faltou frisar aqui a facilidade do uso da mesma, que é a componente de acessibilidade da plataforma. Sendo ela uma plataforma digital, pode simplesmente ser acedida por intermédio de um telefone, de um tablet ou qualquer dispositivo que tenha acesso à internet e que possa aceder a um browser de internet. Então deixamos de ter a limitação de termos que aceder a uma sala, termos um formador e podemos passar a fazer isso dentro de um táxi, num futuro metro de superfície, como referi ontem. Em qualquer espaço disponível, está assim sono de noite, não tem problema, pega no telefone, em vez do YouTube, abre a nossa plataforma, faz mais uns minutinhos de formação, rapidamente vai terminando
módulo após módulo até concluir a formação em que está inscrito. E deste modo concluir, se calhar, uma masterclass na sua totalidade. Fazendo aqui uma analogia às redes sociais. Esta plataforma pode ser usada por qualquer pessoa, uma vez mais, permitindo aqui a redundância do termo, não é? Do mesmo modo que se navega pelo LinkedIn, pelo Instagram, uma página do YouTube, a usabilidade desta plataforma é igualmente simples e foi desenhada exatamente deste modo. E é nosso intuito, e enquanto empresa jovem estamos abertos a críticas e sugestões para melhorias. Os nossos alunos são os nossos clientes, as empresas são os nossos clientes, todos os nossos clientes estão à vontade ou sintam-se à vontade para sugerir melhorias à nossa plataforma. Essas reclamações, essas sugestões, são todas bem-vindas para nós podermos, de tempos em tempos, fazermos mudanças e upgrades à nossa plataforma para que vão de encontro aos nossos clientes finais. Fazendo menção aos requisitos mínimos em termos de dispositivos móveis. Já foi dito que era a usabilidade disto por intermédio de qualquer dispositivo. Quanto à questão de custos, o Pedro falou muito por alto da questão custos. O curso, na sua forma comum, requer um formador, requer uma série de necessidades de logística para deslocar esse formando, deslocar todo um conjunto de alunos. Então o seu curso costuma ser um mínimo de 70 mil kwanzas, 90, 120 ou mais, dependendo sempre da formação a efetuar. No caso da nova academia, nós pretendemos reduzir bastante estes custos, para que sejam acessíveis a qualquer um de nós. Então, estes custos serão baixados para cerca de 10% do valor comum de um curso presencial. Então, falamos de preços que rondam entre os 7 mil a aproximadamente 11 mil kwanzas por curso, o que é um custo, acho que, bastante acessível, até mesmo atendendo à nossa atual realidade económica e financeira. Em resumo, ficam duas palavras-chave: anytime, anywhere. Qualquer hora, qualquer lugar e, acima de tudo, custos aqui em baixo para que possamos levar isso a qualquer um de nós. Fazendo uma analogia aqui ao modelo de subscrição da plataforma. Ela tem dois modelos de subscrição. O Pedro já referiu há instantes estes modelos, que são por intermédio de subscrição. Esta subscrição poderá ser mensal ou uma subscrição anual. Porquê das duas modalidades? Eu tenho uma necessidade pontual a ser preenchida para suprir uma lacuna em termos de formação. Quero preencher uma determinada vaga de emprego. Eu faço uma subscrição mensal, rapidamente e em curto espaço de tempo, vou efetuar a minha formação para poder, no final, entregar o meu certificado a comprovar que eu estou apto a determinada vaga de emprego a que me estou a candidatar. Para alguém interessado em efetuar uma masterclass, alguém está interessado em efetuar um curso na totalidade, fazendo todo o progresso, desde as vendas aos particulares, as vendas para empresas, ou a gestão e a liderança de equipas. Então, no caso, uma subscrição anual fará muito mais sentido. A plataforma está no ar, estará disponível para subscrição e registro de todos os alunos, todas as empresas, todos os particulares que assim quiserem aceder à mesma, a partir de 15 de abril, ou seja, dentro de aproximadamente 20 dias, 3 semanas, estará disponível. Será tão simples quanto fazer um registro, selecionar o curso que pretende e, por intermédio de um multicaixa, com uma referência, efetuar o pagamento
de um curso. Está no estrangeiro, quer recomendar este curso a um outro aluno, não tem problema qualquer. Nós vamos permitir que estes pagamentos sejam feitos por intermédio de um PayPal, de um cartão de crédito Visa, um Mastercard, ou o que for necessário, um cartão de crédito. Então, a nossa plataforma estará disponível online para qualquer aluno, em qualquer lugar, a qualquer hora. Tá? Obrigado. O catálogo de cursos que contempla todos os cursos que vamos lançar neste ano, ele já está disponível e quem quiser pode entrar em contato connosco através deste número de telefone ou e-mail e nós vamos poder enviar, de modo que a partir do dia 15 de abril já possam saber exatamente quais são as formações que nós temos disponíveis, porque a que apresentamos aqui na plataforma não são todas elas, são cerca de 20 formações, sim, 20 cursos propriamente dito, e o catálogo já contempla todos esses cursos. Muito obrigado. Meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado pela vossa atenção. Estamos agora em um período para perguntas e respostas. Por favor, quem tiver uma, é só levantar a mão. Um momento só, por favor. Boa noite a todos. Pinto Fiel, empresa Semente Viva. Primeiro queria fazer retorno, não sei onde está a coluna. Portanto, queria parabenizar a iniciativa, principalmente por ser uma iniciativa feita por jovens. Isso inspira-me e deixa-me orgulhoso. Eu tenho duas questões. A primeira... não sei. Quero evitar... A primeira questão é em relação à certificação. Tivemos a percepção de que no final da conclusão de qualquer um dos cursos, os formandos teriam acesso de forma automática digital do certificado e nós tivemos a oportunidade de verificar que essa parceria com a INEFOP. Queria perceber se os certificados dos cursos todos serão emitidos com a homologação do INEFOP ou nem por isso. Essa é uma questão que queria que pudessem esclarecer. A outra questão, eu olho para a plataforma como uma oportunidade que poderá responder a uma situação que estamos a viver, portanto, a nível da necessidade formativa, a nível das províncias. Há uma formação, duas formações específicas que a nível do Banco Mundial nós temos uma grande dificuldade no país. Isso tem impactado de que maneira no desembolso dos valores. É a formação em salvaguarda ambiental e oficial de procurement. Portanto, a minha questão é, será que haverá possibilidade de situações, vou dar um exemplo desse tipo de situações, de cursos que não há capacidade de realizar em todas as províncias, porque precisamos desses profissionais de nível sénior, médio, recorrendo a uma plataforma como a vossa? Se está aberto ou está fechado simplesmente os cursos desenhados pelos promotores? Muito obrigado. Muito obrigado, Pinto Fiel, pela sua questão. A primeira questão relativamente à certificação, ou seja, o reconhecimento pelo INEFOP. O INEFOP também é um dos nossos parceiros estratégicos e já estamos a tratar deste processo, ou seja, os cursos também serão reconhecidos, ou seja, automaticamente pelo INEFOP. Isto é uma questão que também já foi salvaguardada. Portanto, há esta segurança e há este trabalho que já está a ser desenvolvido há algum tempo e a partir do dia 15 de abril, assim que estiver disponível também, automaticamente terão esta possibilidade. Agora, quanto à segunda questão, a plataforma Nova Academia, ela por si só está direcionada para o segmento de profissionais de vendas. Mas a Nova Academia, enquanto empresa, é uma empresa direcionada para a formação corporativa. O que podemos fazer é trabalhar em conjunto, talvez desenvolver um projeto paralelo, onde nós podemos garantir o acesso online a cursos específicos, por exemplo, da sua área de atuação. Portanto, há esta possibilidade de trabalharmos. Poderá não ser nesta plataforma específica, e nós podemos desenvolver, porque essa plataforma foi desenvolvida por medida mesmo pela Nova Academia, e podemos criar uma solução para atender a esta necessidade. Muito obrigado. Vou dar aqui uma chega.
quanto à questão da certificação dos cursos. Os cursos efetuados de modo presencial, esses já são homologados pelo INEFOP. Os cursos agora para esta plataforma digital, nós somos obrigados a fazer aqui uma integração com uma API do INEFOP, porque não é prático efetuarmos a certificação de um grupo de 100 pessoas, de uma determinada entidade corporativa, e estamos a fazer isto à mão. Então estamos a fazer esta integração com a API do INEFOP, que esperamos que num prazo máximo de 15 dias seja concluída, para que esses certificados sejam todos emitidos de forma automática pela própria plataforma. Olá, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar pela iniciativa. Surgiu-me aqui uma questão que eu já estou aqui na plataforma. Depois do passo da subscrição tem a parte de download, que diz fazer o download do material didático do curso. Como é que vocês preveem a questão de segurança dos dados? Por exemplo, eu pagarei pelo curso, faço o download e dou acesso a mais pessoas. Como é que vocês preveem isso? Então essa é a questão que surgiu aqui. Assim, esta também foi uma dos nossos desafios. Não é? Nós compreendemos que há pessoas de má fé, não é? Porque isso é um ato de má fé. Não é? A subscrição é individual. Mas nós, em princípio, vamos e já estamos a trabalhar numa solução para mitigar esse tipo de situações. Daí que, a partir do dia 15, estas questões também já estarão propriamente concluídas. Por isso que temos esses 15 dias para concluir estes aspectos também que acabou de mencionar. É uma preocupação, mas nós, à partida, acreditamos que todos nós somos de boa fé, não é? É isso aqui, é o que nós, em princípio, como angolanos, bons angolanos instruídos e que valorizam o conhecimento, não vamos partir pelo caminho por causa de 7.000 kwanzas, ter que distribuir. Não, isso não. E daí que até inclusive existe na plataforma um artigo, ou seja, uma área com a informação legal, onde tem todas as informações relativamente à privacidade, quer das credenciais. E se nós identificarmos que nós conseguimos fazer esse rastreio, nós temos ferramentas de monitorização, conseguimos fazer esse rastreio, é uma pena que nós vamos ter que levar essa pessoa a tribunal. Mas logo a partida nós vamos partir do princípio de que são pessoas de boa fé e não vamos precisar de acionar esses mecanismos. Mas nós já estamos a trabalhar em soluções de segurança, porque também é algo que empresas como a Netflix também enfrentaram e já desenvolveram uma solução para isso. É muito simples, só manter um único utilizador por cada serviço. Essa é a solução que hoje se usa a nível mundial e que também nós vamos ter nessa plataforma. Obrigado pela questão e pela felicitação pelo trabalho. Só para complementando o Pedro, um dos modos que temos de tentar evitar isso é, primeiro, multi-factor authentication, verificação duplo fator, obrigar a que cada vez que vai efetuar o login, recebe uma mensagem por telefone e autentica mediante essa mensagem. Esta é uma das formas. Segundo, o certificado será emitido única e exclusivamente para o formando que se registou. Então, por mais que eu passe, de algum modo, isto para alguém, ou que eu vá fazer a formação, olha, eu e o Pedro vamos fazer a mesma formação em simultâneo, o certificado será emitido uma única vez com o nome da pessoa que se registou e que efetuou o pagamento. Logo, a segunda pessoa, por mais que tenha acesso a isso, não tem acesso ao certificado. Logo, tem essa lacuna para ajudarmos a mitigar este tipo de coisas. Boa noite a todos. Chamo-me Noélia Segunda, sou advogada. Tendo em conta o leque de cursos que apresenta, eu gostava de saber se a academia tem olhado para profissionais, como os juristas ou advogados propriamente, que existe essa discussão se a atividade é ou não comercial. Então, eu queria saber se, diante dos cursos que a academia visa ministrar, se, como exemplo, uma profissional como eu, enquanto advogada, posso me rever nesses cursos, tendo em conta que discute-se, como já disse, se é ou não uma atividade comercial, embora nós vimos prestar aqui o serviço e, consequentemente, queremos ter, sim, uma cadeia de clientes. E existe aqui uma outra questão que
a advocacia, infelizmente, existe essa vetação para a publicidade. Nós não podemos fazer publicidade. Então, eu queria saber se a academia tem um pendor para esse tipo de atividade ou profissionais. Muito obrigado. Boa questão. Esta é mais uma daquelas que parece que não há relação alguma com a atividade comercial, mas está tudo relacionado com a atividade comercial. O advogado, a pessoa que ele defende, é cliente. O advogado precisa de persuadir o juiz. É persuasão. É um dos princípios científicos usados na ciência de vendas. Então, o comercial, ou seja, o advogado, precisa de ter conhecimentos técnicos de atendimento ao cliente para poder se relacionar da forma adequada e perceber as expectativas, os anseios do cliente que está à sua frente, porque se ele apenas olhar para ele como no âmbito das leis, não vai perceber as suas emoções, não vai perceber as suas necessidades. E aí onde surgem as competências de vendas, para perceber a necessidade daquela pessoa que está à sua frente. O advogado precisa de preparar uma peça. E ele, ao preparar esta peça, com conhecimentos de vendas, vai conseguir criar argumentos persuasivos. Isso é vendas. Ou seja, todas as profissões, de um modo geral, todas precisam de conhecimentos de vendas. Não é uma questão apenas do ofício. Por exemplo, o próprio advogado precisa de negociar, saber negociar. Não é uma questão apenas de leis, de artigos. É como vai negociar para ganhar a causa. E aproveito para dizer-lhe que os advogados que têm bons resultados, eles fazem uma combinação daquilo que é o seu ofício e as competências de técnicas de negociação. Um profissional especialista nestas áreas consegue perceber as técnicas que eles aplicam em cada uma das situações. Por isso, esta plataforma também serve para si. Obrigado. Boa noite a todos. Vladimir Bernardo. Antes também felicitar aí a nova academia e por esta iniciativa, de facto bastante interessante, sobretudo porque o propósito é formar profissionais, quer no mercado B2B, quer no mercado B2C. São duas questões. A primeira tem que ver com a funcionalidade da formação. Vamos supor que eu opte por uma formação de 1 mês, mas por alguma situação, pode ser de saúde, qualquer sobreposição de tarefas e etc., eu não consiga realizar a formação neste deadline de 30 dias. Eu perco o meu investimento. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda, queria saber se no catálogo de cursos tem algum curso orientado à pós-venda. Simplesmente estas. Obrigado. Obrigado pela questão. Relativamente à primeira questão, ela tem uma subscrição à semelhança dos serviços de televisão que nós temos, não é? Que uma vez chegado ao fim, há necessidade de se renovar. E há esta questão, ou seja, subscreve o plano de 30 dias e tem 30 dias para assistir, ou seja, para fazer o curso. Caso não consiga, então, deverá renovar a subscrição, à semelhança dos serviços de televisão que nós temos atualmente. Daí que o Hélio também fez menção, aquelas pessoas que sabem logo a partida que poderão não ter disponibilidade de fazê-la em 30 dias, aí sim sugerimos que opte pelo plano anual. Aí terá o curso disponível durante 12 meses. Portanto, estas são as opções, dependendo da disponibilidade do formando. Agora, relativamente ao pós-venda, se reparou naquele programa de desenvolvimento de produtividade de vendas, nós temos cursos relacionados às equipas de suporte das vendas, ou seja, como garantir, nesse caso na área comercial, quem trabalha na área comercial provavelmente conhece a área que é o back-office,
como garantir que o back-office consiga ter um relacionamento com o cliente que lhe permita ter uma boa experiência, de modo a garantir o alinhamento do trabalho feito inicialmente pelo técnico de vendas. Mas no nosso catálogo existem também cursos específicos, por exemplo, para os técnicos que vão fazer instalação. Ou seja, o pós-venda é toda a equipa que começa, todas as equipas e profissionais que trabalham no período depois da venda. Ou seja, o colaborador, o comercial conseguiu fechar o negócio, daí para trás tudo é pós-venda, incluindo a área de assistência técnica. Então, nós temos cursos, por exemplo, para os técnicos que vão fazer instalações. A empresa, como acabei de frisar, serviço de televisão. O cliente foi ao balcão, assinou o serviço, e, portanto, daí depois os colegas vão ter que ligar para os técnicos para fazer a instalação. Nós temos um curso também exclusivo para esse tipo de técnicos. Como ir à casa do cliente e proporcionar uma boa experiência ao cliente. Ou seja, evitar não fazer perguntas que não deve e, ainda mais, ter uma boa postura pessoal e profissional para que o cliente possa sempre, de modo a garantir aquela imagem e manter a marca da empresa. Então, nós temos cursos exclusivamente para esses profissionais que estão no pós-venda. E também cursos para os profissionais que estão na assistência técnica, que é aqueles que vão reparar, por exemplo, os produtos, que vão tratar de questões de anomalias de serviço. Também temos cursos para essas equipas, de modo a garantir o valor, ou seja, manter o valor da empresa, a satisfação do cliente e também para identificar necessidades de negócio. Porque há muito dinheiro, há muitos negócios na área de pós-venda. Ou seja, toda a cadeia de valor da empresa, de todos os pontos de contacto com os clientes, são pontos que proporcionam oportunidades de negócio. Daí que o nosso foco não é só apenas nos técnicos de vendas, mas também nestas equipas. E no catálogo depois vai poder comprovar vários cursos para esses profissionais que fazem parte da cadeia de pós-venda. Obrigado. Boa noite a todos. Felisbino Narciso. Bem, eu queria saber só se a plataforma, no desenho do plano curricular, encontrou no mercado empresas com bons procedimentos de venda e se contou com a opinião dessas empresas para desenhar, no nosso contexto, se tem empresas de referência na qual usam ou fazem bem, efetuam bem as suas vendas, e se no desenho do plano curricular a plataforma contou com esses parceiros que estão no mercado, e se também se pensa em fazer plano de estágio, quer dizer, a formação job, na qual as pessoas que aderirem aos vossos serviços terem a possibilidade de ter um estágio. Não sei se já pensaram nisso. Se não pensaram, gostaria de sugerir isso. Eu queria saber também se tiveram atenção ao mercado, no nosso contexto. Obrigado. Muito obrigado. Adi. Pois, isso, inclusive, fez parte de muitas das nossas reuniões. Mas muito obrigado pelas sugestões. Relativamente à primeira questão, a Nova Academia, ou seja, a Bolsa de Formadores da Nova Academia é composta por profissionais com mais de 15 anos de experiência, como profissionais, consultores e formadores. Ou seja, as pessoas que fizeram parte e que fazem parte deste projeto, deste que hoje já é produto, eles ainda prestam serviço aos maiores centros de formação do país. Ou seja, é tudo fruto da experiência prática no nosso contexto, que vai de encontro às nossas vivências e às necessidades identificadas ou seja, nesse período de mais de uma década a administrar informações em Angola. Daí que uma das particularidades dos cursos da Nova Academia tem a ver com a componente prática. Os cursos têm a componente teórica e prática, ou seja, na componente prática são resolvidos problemas de vendas que constituem desafios diários. Ou seja, na Nova Academia, os profissionais de vendas eles vão dominar
a componente teórica e prática, de modo que tudo o que é ensinado, ele consegue visualizar, consegue ter a experiência diária. Aprende no dia seguinte consegue aplicar. Daí que esta particularidade é uma plataforma exclusivamente de angolanos para angolanos. Daí que nós temos cursos, por exemplo, como motorista de aplicativo, cursos para venda de automóveis, cursos muito específicos que talvez em outras realidades não fizesse sentido. Mas no nosso país, nós conhecendo o país e percebendo as necessidades, daí que nós procuramos criar cursos que, de facto, atendam às necessidades reais do país. Agora, quanto a outra questão... Sim. Só para ajudar a complementar a ideia enquanto comercial também, acabo por sentir essa necessidade. Nós não temos como oferecer estes estágios. Contudo, a nova academia poderá oferecer cursos num formato híbrido, mas aí já saímos da plataforma digital. Ou seja, é efetuar um contacto com a nova academia, nós vamos fazer um levantamento de necessidades, perceber exatamente quais são as necessidades que a empresa possui e vamos fazer esta formação de modo presencial ou mesmo de modo híbrido. Então, nesta formação híbrida, temos a possibilidade do formador estar presente na empresa e realizarmos testes, ensaios, efetuarmos experiências. Mas é-nos bastante desafiador para uma plataforma online abrir-nos as portas a estágios. Vamos dizer, uma empresa que tenha 1000 funcionários a efetuar a formação. Nós não temos como receber, nem que seja metade destas pessoas para depois efetuarem estágios, para saber se estão efetivamente capacitadas. Elas vão ter, após cada módulo de formação, um quiz, pequenas questões para confirmar que captaram a informação. No final do curso, então aí passam por outro questionário, agora sim a palavra que eu queria dizer, não um quiz, passam por outro questionário para confirmar que absorveram então os conteúdos com sucesso para poderem então chegar à fase da obtenção do certificado de conclusão. E também só para reforçar esta componente de capacitação, eles terão a oportunidade de um ano inteiro esclarecerem dúvidas com os formadores. Ou seja, esta é a mais-valia também que eles terão. Ou seja, aquele colaborador que quer mesmo aprender, primeiro que o curso em si já foi concebido de modo que ele seja obrigado a estudar. Aí é que está. Não há certificado de participação. Ele vai ter que estudar. E depois não basta, por exemplo, transferir ou enviar a apresentação que baixou da aplicação e estudar o conteúdo da apresentação. Também não será suficiente. Nós também desenvolvemos um processo de avaliação que obrigue o formando a assistir às aulas, porque as questões que aparecem nos testes são questões relacionadas com os problemas resolvidos durante as aulas práticas. As questões são aleatórias. São aleatórios. Eu posso a primeira vez marcar a questão A, B e C, não, errei a B e C, mas quando for efetuar novamente, a ordem das questões muda completamente. Era só para dar aqui uma sugestão. A questão do estágio não é que seria a plataforma a receber estagiários, mas no âmbito das parcerias que tem, poderiam encontrar soluções para estagiários. Quer dizer, como ouvi, tem parceria com a Eneco. Então, nós vamos estudar bem essa questão das parcerias. Podemos estar abertos a estágio, não tem programa de estágio. Então, a ideia que eu trago aqui do estágio era no sentido de tornar a plataforma mais atraente. Então, temos uma parceria, nós depois podemos tratar. Sim, mas é uma questão depois de nós estudarmos em conjunto, como o Hélio disse muito não bem. Era nós estamos a plataforma a receber o estagiário, mas para fazer o link com empresas que pudessem absorver os formados ou formados, no caso, da plataforma para fazer estágio. Esses links nós depois podemos acertar. Sim, mas é uma questão que podemos depois estudar em conjunto, porque de certa forma é uma ideia em que de certa forma precisamos de amadurecê-la e podemos trabalhar em conjunto no sentido de desenvolver isso, ou seja, é algo que nós em princípio ainda não cogitamos essa hipótese, não é? De estágios. O que nós temos é formações
por medida, no caso, por exemplo, de determinada empresa ter frequentado ou ter subscrito vários colaboradores em determinados cursos e depois queira uma formação por medida para a própria empresa. Aí sim, nós já temos isso e vamos a essa empresa e o que ele esteve a dizer. E aí é um trabalho já conjunto com consultoria, em que nós vamos trabalhar com aqueles colaboradores. Isso já o fazemos. Agora, a componente de estágio é algo que podemos pensar e certamente vamos trocar com os contactos para podermos amadurecer essa ideia. Muito obrigado. Boa noite a todos. Já que passes o meu nome. Pronto, eu vi que a formação é muito específica, não é? São cursos muito direcionados e muito na vertente técnica. Eu gostaria de saber se vocês também estão voltados para o setor financeiro. Por exemplo, nós estamos aqui a falar de vendas e vendas, mas o setor financeiro também vende, só que são produtos muito específicos e diferentes, não é? Nós aqui falamos de vendedores e nós no setor financeiro falamos de, por exemplo, gestores de negócio. No fundo, tem que acompanhar uma carteira de clientes e também vender os produtos que as instituições financeiras têm. Vocês têm algum conteúdo específico para quem está no setor financeiro? E a segunda pergunta seria, eu não sei se eu percebi, mas deu-me a entender que os conteúdos são gravados, não é? Para além daquilo que é a documentação, os conteúdos são gravados. São videoaulas. Corrija-me se estiver errado. Nesse período de formação, existe alguma interação entre os formandos e o formador? Seja remotamente, por Zoom, alguma plataforma digital? Obrigado. Obrigado. Boas questões. A primeira é relativamente à mesma questão sobre o nosso ecossistema. O que é que nós percebemos? E este é o desafio de muitos chefes de vendas. O colaborador trabalha no setor financeiro, gestor de cliente. Quando decide fazer uma mobilidade para o setor de telecomunicações, lá ele era um excelente vendedor, no setor de telecomunicações passa a ser um péssimo vendedor. São casos bastante comuns. Ele está numa área da empresa a realizar vendas, por exemplo, para particulares, está ao balcão. E depois ele solicita uma mobilidade ou ele é promovido para a área empresarial. Na venda para particular ele era excelente, mas na venda para empresas é um mau vendedor. Este constituiu o nosso, vamos dizer, o elemento inicial para o desenvolvimento desta plataforma. Por quê? Porque nós começamos a perceber, daí que as organizações atualmente, que é a nossa situação atual, os profissionais, eles participam de formações genéricas. Por quê? Porque uma coisa é o posto de trabalho, onde ele está inserido na organização, a outra é o ofício dele. E ainda a outra é o setor e o negócio onde ele está inserido. O que é que tem acontecido atualmente? Atualmente nós temos um técnico de vendas que não é técnico de vendas. Ele conhece mais sobre o negócio da empresa do que de técnicas de vendas. É isso que a Nova Academia pretende resolver. É esse problema. O que é que acontece? Desculpas, mas para vender ele precisa conhecer o negócio da empresa. Exato, mas vamos já lá. É isso que é a Nova Academia, mas aí o que nós procuramos é tornar a profissão de vendas a profissão. Ou seja, nós vamos formar técnicos de vendas. Aquele que hoje está a trabalhar no setor financeiro, amanhã decide mudar para o setor de telecomunicações, ele continua com os resultados excelentes. É técnico de vendas, ele domina, ele vende qualquer produto. E é isso que nós pretendemos formar. O que acontece? O comercial, para vender o produto, precisa de conhecer o produto. Esta é uma premissa. Constitui 50% do sucesso em vendas. Os outros 50% é a ciência de vendas. Técnicas, metodologias, processos, procedimentos. Daí é que nós hoje percebemos que
os técnicos de vendas não são técnicos de vendas, apenas estão alocados nesta posição nas organizações. Eles são até mais técnicos, por exemplo, dominam mais telecomunicações, dominam o negócio da banca, conhecem, ou seja, dominam a componente, por exemplo, se for no setor de farmácias, domina tudo aquilo, mas não domina técnicas de vendas. Ele não consegue vender novos produtos, é sempre uma dor de cabeça, porque ele não conhece os princípios, os processos, os procedimentos para vender para o público ou cliente específico. Por exemplo, vender para um cliente particular é diferente de vender para uma empresa. Gerir uma carteira, por exemplo, de pequenas empresas é diferente de gerir uma carteira de grandes clientes. Cada um destes postos de técnicos de vendas exige competências próprias. É isso que a Nova Academia se propõe. Se propõe formar, de facto, técnicos de vendas. Aquele que, independentemente de estar a trabalhar no setor financeiro, ele consegue realizar vendas. A empresa pode lançar 5 produtos novos. Não é um problema para ele, porque ele conhece a metodologia, ele sabe como estudar um produto, ele sabe como vender cada tipo de produto, para o tipo específico de cliente, e tudo isso se vai aprender na plataforma da Nova Academia. Daí que os cursos são especializados e bem direcionados para que os profissionais de vendas desenvolvam as competências necessárias da profissão de vendas, porque é uma profissão. Obrigado. Desculpa, faltou uma questão sobre... os vídeos gravados. Como disse inicialmente, haverá o acompanhamento remoto dos profissionais. O que acontece e o que vai acontecer? Por exemplo, determinado formando está a frequentar um determinado curso. Se naquele período estiver agendado esclarecimento de dúvidas, durante o curso ele vai poder esclarecer dúvidas, porque isso vai ser o ano inteiro. Mas é também uma outra particularidade. Nós como é que procuramos resolver as questões de dúvidas? E é daí onde surgiu os conteúdos que nós fazemos questão sempre de registar no CNADIAC. Os conteúdos da Nova Academia estão todos registados de modo a garantir a propriedade intelectual. Os conteúdos dos nossos cursos, grande parte deles são produzidos na Nova Academia e são produzidos com base na experiência diária, nos desafios que nós, ao longo de mais de uma década, fomos identificando nos profissionais em várias formações. E depois chega um momento em que nós já percebemos e já dominamos quais são os desafios, os problemas mais comuns, as questões mais frequentes. Então, nós na formação em si, como tem a componente teórica e a componente prática, na componente prática já procuramos resolver grande parte dos problemas que vamos encontrando e que fomos encontrando há mais de uma década. Então, ou seja, nós procuramos criar uma formação prática já respondendo grande parte das questões que eventualmente o formando poderia colocar. Daí o valor da experiência prática dos consultores que fazem parte da plataforma. Então, nós já conseguimos mitigar ao máximo as questões, conseguimos já garantir que, por exemplo, se ele tivesse 10, que já sabemos que são comuns a esse módulo, já 8 ou 9, ou pelo menos 9 já serão respondidas durante o curso, e aí ele vai ter questões mais específicas. E essa também é a nossa necessidade, ou seja, nós queremos que os formandos nos coloquem questões concretas. E quando é que um profissional ou um colaborador, um formando apresenta questões concretas? Quando ele, de facto, já aprendeu alguma coisa. Ou seja, durante a formação, ainda não existem questões concretas. Então, as questões concretas surgirão depois dele aprender alguma coisa. E é aí que nós realmente queremos entregar valor. Entregar valor de modo que as questões que surgirem depois dele fazer a formação sejam mesmo questões concretas para a resolução de assuntos específicos. E aí ele ganha muito mais. Esta é a diferença do curso presencial em relação ao curso digital que nós queremos trazer. Ou seja, nós queremos formar profissionais que de facto tenham conhecimento daquilo que têm estado a fazer. E isso é possível, primeiro, ele tem que saber, tem que aprender, e só depois é que ele vai trazer dúvidas
relacionadas ao seu trabalho e que, de facto, fazem sentido, que já estejam alinhadas àquilo que são os conteúdos aprendidos. Portanto, há essa questão. Vamos mitigar desta forma, já com questões durante o curso, e depois disso nós vamos continuar a esclarecer dúvidas ao longo do ano. Obrigado. O tempo de perguntas e respostas, o Hélio já esteve aqui, já está aqui a dizer-me que já chegou o fim. Portanto, quem tiver ainda questões pode encontrar-nos lá fora, podem abordar-nos individualmente, e nós vamos estar aqui ainda mais por algum tempo para esclarecer algumas dúvidas. Ainda tem mais uma? Sim. Eu cheguei um bocadinho atrasado. Boa noite a todos. Eu sou Ivo Guimarães. Como é que se faz para isso? Deixar de fazer esse barulho. Ok. Boa noite a todos. Ivo Guimarães. Boa noite a todos. Eu cheguei um bocadinho atrasado e talvez já tenham feito essas perguntas, mas eu gostaria de saber se dentro daqueles conteúdos que primeiramente, se a vossa plataforma é uma plataforma de formação massiva como o LinkedIn Learning ou o Coursera, esse tipo de plataformas. A segunda pergunta que eu queria fazer era se vocês têm como produto uma plataforma de gestão da formação, que são plataformas que dentro das empresas gerem todo o processo de formação, ou somente são uma plataforma de venda de cursos externos, ou seja, a empresa subcontrata os vossos serviços e os colaboradores, mediante um login, têm acesso aos vossos cursos. A última questão que eu queria fazer é, do ponto de vista de vendas, que é um conteúdo que sempre que há um negócio há necessidade de se vender. Vocês falaram que têm muita experiência e que conseguem garantir o sucesso neste tipo de formações, mas eu queria perceber de que maneira é que vocês colmatam a questão prática, porque a venda, mais do que a teoria, sendo formações online, necessita de uma componente prática. E de que maneira é que vocês conseguem colmatar esta questão e a questão do entendimento do negócio? Porque para eu vender, seja que produto for, eu preciso de conhecer aquele negócio, porque não há uma única maneira de vender. Isto vai depender da tipologia de negócio. Não sei se o conjunto de perguntas baralhou e se conseguem dar-me essas respostas. Eu vou ajudar com a primeira questão, que era a semelhança da nossa plataforma. Obrigado. Com o LinkedIn e as demais. A resposta é sim. O nosso intuito é exatamente esse, daí termos lançado esta plataforma, para que as pessoas não estivessem limitadas a plataformas de formação estrangeiras. Muitas das vezes há também a barreira linguística e as pessoas acabam por fugir um bocadinho daquilo que é o nosso comum e vão para formações de português, mais português brasileiro, ou mesmo se calhar em língua inglesa. Então sim, pretendemos massificar o método de oferecer as formações à semelhança da Udemy, do LinkedIn Learn e esse tipo de plataformas. Relembra-se um rapidinho qual é que é a segunda questão, por favor? A segunda questão que eu coloquei-vos foi se dentro do conjunto de formações que vocês oferecem, vocês conseguem vendê-las mais para que as empresas consigam rodar estas formações nos seus sistemas de formação.
E se vocês têm estes sistemas de formação disponíveis no vosso pacote de soluções? Já tínhamos abordado, de certo modo, esta questão, onde falamos inclusive do modelo híbrido que a Nova Academia também poderá oferecer, que é efetuarmos um levantamento de requisitos e de necessidades da empresa e podemos construir o curso de acordo às necessidades da empresa. Ela poderá ser feita num formato 100% online ou poderá ser num formato híbrido, onde tem algumas aulas online e algumas das aulas são feitas de modo presencial, com um formador. O formador esclarece as dúvidas, dá exemplo e põe os alunos à prática daquilo que foram as lições aprendidas. Não sei se isso responde à sua questão. Com mais detalhe, depois falamos com mais detalhe quando estivermos aí fora. A última questão que eu coloquei foi: de que maneira é que vocês comatam a questão prática? Por exemplo, suponhamos que eu sou um banco e preciso de treinar os meus comerciais para venderem os meus produtos, para vendermos mais cartões, para abrirmos mais contas, e somente com a questão online, realisticamente falando, é impossível potenciar a capacidade desses profissionais. Como é que vocês comatam a parte da venda? Porque a venda é uma questão muito prática. Se a questão for apenas do seu interesse, continuávamos lá fora, dada aqui as questões comerciais ligadas à ocupação da sala. Caso contrário, se mais alguém tiver interesse na resposta desta questão, então continuamos aqui. Caso contrário, encontramos aqui fora, bebemos um copo, convivemos e damos continuidade ao nosso evento. Então gostaria de saber se algum dos restantes participantes ou presentes tem interesse na mesma questão. Ou se posso abordar de modo particular com o senhor na parte de fora. Então, se não se importa, nós estaremos aqui juntos nesta confraternização. Falamos tranquilo. Aqui mesmo. Obrigado a todos. Estamos aqui a 2 passos. Obrigado pelas questões. Prezados convidados, muito obrigado pela vossa presença. Damos por encerrada o lançamento da nossa plataforma e continuação de uma boa noite.